que é otorrinolaringologista, que vai conversar conosco a respeito das consequências dessa brincadeira do uso do som, né, aqui em Teresina. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Notícia da Manhã. Bom, nós vimos aí um som de 250 decibéis. Que estrago um som como esse pode causar na audição de alguém? Existe um tipo de perda auditiva que ela é induzida pelo ruído, pelo barulho. Ela é causada pela exposição continuada e repetitiva a sons muito intensos. Acima de 85 decibéis, dependendo do tempo de exposição, pode haver prejuízo, dano para a orelha interna, né? E o paciente desenvolver perda de audição. Quanto maior a intensidade do som a que a pessoa é exposta, menos tempo de exposição vai ser necessário. Então, por exemplo, para 85 decibéis, são necessárias cerca de 8 horas de exposição continuada para o paciente desenvolver algum tipo de problema. 100 decibéis, por exemplo, vai ser menos tempo, cerca de 1 hora, 2 horas. E 250 decibéis, acredito que 30 minutos já foram suficientes, né, para causar algum tipo de dano. Agora, doutor, em casa as pessoas não têm dificuldades de medir isso, né, em decibéis, não tem decibelímetro. Como é que elas podem perceber que o som já pode prejudicá-la? Olha, um ruído muito intenso, geralmente ele acarreta em algum tipo de desconforto, tá certo? Então, no ambiente de trabalho, a pessoa vai perceber um certo desconforto no ouvido. O paciente pode perceber, depois de algum tempo, ele pode começar a perceber um tipo de zumbido, que é uma espécie de barulho que a pessoa percebe do próprio ouvido. O paciente pode ter tontura, desequilíbrios, ele pode ficar irritado, ansioso, né, por conta dessa exposição exagerada a um som muito intenso. E pode causar também um desconforto. Se for um som de uma intensidade muito elevada, vai causar até mesmo um desconforto na audição. Por exemplo, em festas, se você se aproxima muito da caixa acústica, né, da fonte sonora, geralmente você sente algum tipo de desconforto. Agora, doutor, as pessoas costumam perceber por si que elas já estão com algum problema auditivo ou precisam da ajuda de alguém? Esse ponto é uma das grandes dificuldades com relação à perda auditiva causada pelo ruído. O que acontece é que, inicialmente, o som ele tem várias frequências. E tem algumas frequências que são mais importantes do que outras. Por exemplo, as frequências da fala, que são as mais importantes para a comunicação, são consideradas frequências mais nobres. Tem outras frequências que não são tão utilizadas no dia a dia. E essas é que são inicialmente afetadas. Então, como o paciente não utiliza tanto essas frequências no dia a dia, ou seja, ele já pode estar apresentando algum tipo de problema na audição, mas ele não está percebendo que o problema já se iniciou. São tipos de som que ele não costuma ouvir. Então, com tanta frequência, não é a frequência dos sons da fala, por exemplo. E como a doença é cumulativa e progressiva, o paciente continua perdendo a audição, sem estar percebendo que está acontecendo no início, e ele continua se expondo a um ruído muito intenso e a doença vai progredindo, digamos assim. Doutor, agora, nesse período de carnaval... A única maneira de perceber o início é se ele realmente procurar o médico para fazer um exame chamado audiometria, que vai medir esses limiares auditivos. Agora, doutor, no carnaval, período de exposição ao som alto durante 4 dias, durante 2 dias, 3 dias... existe alguma coisa que o folião pode fazer para evitar prejuízos maiores? Assim, o que é recomendado, né, em situações sociais, de festa, de carnaval, é que a pessoa procure manter uma certa distância, né, da fonte sonora, né, das caixas acústicas. Quanto mais próximo dessa fonte sonora, mais intenso vai ser o som. Então, manter uma certa distância, tá certo? É importante você ter intervalos de repouso. Então, por exemplo, se a cada 1 hora a pessoa puder passar 20 a 30 minutos num local com um som menos intenso, esse repouso vai ser importante para a recuperação a possibilidade das de células. recuperação, então. Exatamente, para ter uma recuperação, para depois a pessoa voltar a um ambiente que tem um som intenso. Se a pessoa respeitar intervalos de repouso, por exemplo, a cada 1 hora de exposição sonora intensa, ela manter 20 a 30 minutos de repouso, né? Ficar mais distante do som nesse período. Isso vai te dar um tempo para recuperação da orelha interna. Já que a pessoa vai ter que passar a noite inteira numa festa, por exemplo, o dia seguinte, é que passe um dia de repouso, né? Esse repouso vai ser importante para a recuperação da orelha interna, para que na noite seguinte a pessoa tenha uma nova exposição ao som muito intenso. Se essa exposição for continuada, é que vai acarretar em problemas. Doutor, o Ayrton liga e pergunta se o som que se usa no fone de ouvido, Walkman, não sei como é que funciona aquele fone que você coloca dentro do ouvido, se eles prejudicam a audição, em que nível é esse prejuízo? Podem prejudicar, dependendo da forma em que forem utilizados. Esses aparelhos hoje em dia têm uma tecnologia muito intensa, então a intensidade máxima de um aparelho desses pode atingir cerca de 120 a 130 decibéis. Só para você ter uma noção, esse é o som gerado, por exemplo, por uma turbina de avião.
Então é como você ter esse som da mesma intensidade no seu ouvido. Injetado no ouvido. Exatamente. O que é recomendado é que você coloque esses aparelhos, a intensidade máxima que você deve usar é a metade da potência do aparelho. Tá certo? Outra coisa também, se você tiver com um aparelho no ouvido e outra pessoa estiver conseguindo escutar o que você está escutando, é porque também já está numa intensidade muito alta, tem que reduzir o som. Respeitar esses períodos de descanso que eu mencionei, né? A pessoa usar o som, mas tem intervalos de repouso, de recuperação da orelha interna. Isso vai, de certa forma, impedir que haja algum tipo de dano, né? Então é saber usar, de certa forma. Nós conversamos com o otorrinolaringologista Eric Barros, que conversou conosco a respeito da importância dos cuidados nesse período de carnaval com som alto para não prejudicar a audição, não prejudicar a saúde. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.